Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a insalubridade no projeto de lei que trata do piso salarial de gari. Nós estamos em uma série explicando artigo por artigo do projeto de lei e lembrando que esse projeto de lei não é um projeto de lei simplesmente sobre piso salarial, tá? Ele é um projeto de lei que vai tentar regulamentar a profissão de trabalhador essencial de limpeza urbana, tá? Então ele é um projeto de lei bem mais abrangente do que um PL que trata só de piso salarial. E uma das coisas que esse PL traz é a questão da insalubridade em grau máximo, tá? Insalubridade em 40%, e nós já vamos conversar sobre isso aqui. No final desse vídeo, eu vou deixar a playlist que explica passo a passo desse PL para você se inteirar do assunto, ok? E eu peço que você que não é inscrito no canal, se inscreva, eu te peço essa gentileza, ative as notificações e se esse conteúdo for útil para você, eu peço que você também deixe um like, que ajuda a gente bastante e te agradecemos demais. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, principalmente aquelas que estão aguardando ansiosamente a aprovação desse PL do piso salarial. Bom, vamos lá. Nós estamos conversando aqui sobre os artigos do PL e o artigo 5º do texto que nós temos atualmente traz a questão da insalubridade, tá? De grau máximo, 40%. E ele traz uma questão muito interessante, que é a base da insalubridade. Eu vou ler o artigo 5º aqui e vou explicar para vocês. Bom, vamos lá. O artigo 5º traz essa redação atual, tá? O trabalhador essencial de limpeza urbana fará jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, sendo devido o pagamento de 40% do salário sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros. Ou seja, pelo que esse artigo está trazendo aqui, essa insalubridade de 40%, né, em grau máximo, ela terá como base o salário, tá, do trabalhador, ok? Tanto que ele fala que não vai fazer parte dessa base as gratificações, prêmios ou participação dos lucros, né, ou PLR. Então, nós temos, né, pelo nosso entendimento, essa insalubridade como base, né, o salário do trabalhador, ou seja, se o PL for aprovado do texto atual que está, o trabalhador terá um salário base de 2 salários mínimos e esses 40% serão sobre esses 2 salários mínimos, tá? Mas essa condição aqui é uma condição, vamos dizer assim, especial, tá? É uma condição diferenciada do que é aplicado regularmente, ok? No judiciário. Por quê? Nós temos pacificado hoje no judiciário que a insalubridade, né, independentemente de qual seja o grau, 40%, 20% ou 10%, ela tem como base um salário mínimo, tá? Um salário mínimo. Então, essa lei aqui, pelo que nós vimos, ela traz uma questão diferente. E isso pode ser feito, né? A insalubridade pode ter outra base, né? Se tiver uma condição específica ou se a convenção coletiva trazer outra base. Mas, de modo geral, a insalubridade é sobre um salário mínimo, tá? Mensalmente. Pode ser que esse texto aqui seja alterado, tá? Até o final do andamento aqui desse projeto de lei, tá? Mas, se não for, né, essa questão da insalubridade é muito benéfica, né, ao trabalhador e à categoria, se for aprovado nessa redação aqui, porque ela traz aqui, pelo nosso entendimento, a insalubridade de 40% sobre o salário base, que são 2 salários mínimos, tá? Fora os reajustes, né, que teremos. Então, assim, é uma questão muito interessante, tá? Para a categoria, né, se for aprovado, né, e aguardamos, né, o andamento do projeto de lei e principalmente que ele seja aprovado. E se você chegou até aqui no final, eu te agradeço e também quero chamar você para ficar ligado, porque nós temos outras questões também, tá? Para tratar aqui, ainda nessa série que estamos falando artigo por artigo do PL, tá? Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre a carga horária, tá? É uma questão muito interessante também, que fala sobre convenção coletiva. Vamos falar, logicamente, sobre o piso, tá? De 2 salários mínimos
E no último vídeo da série, nós vamos falar de uma coisa muito interessante que trata da aposentadoria especial para a categoria, tá? Esse artigo aqui é muito interessante, tá? Que é o artigo 6º da lei, ok? Então, fiquem ligados, né? E já, né, ainda essa semana, nós vamos trazer esses outros 3 vídeos que falam desses outros assuntos para a gente fechar, compilar a série e depois disso nós vamos acompanhando o PL. Toda vez que tivermos uma atualização, vamos trazer aqui para vocês, tá bem? Pessoal, muitíssimo obrigado, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima.